O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguem dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhe capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditaram em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio da graça e da verdade. Dele João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu sou o pão que desceu do céu. Nunca foi tão claro compreendermos, amados irmãos e irmãs, queridas crianças da primeira Eucaristia, esta palavra de Cristo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual foi a cidade em que Jesus ele foi gerado? Quando foi que o arcanjo Gabriel visitou Maria Santíssima? Na cidade de Nazaré. Lá ele foi gerado, no seio virginal. E aonde ele foi concebido? Onde ele nasceu? Na cidade de Belém. Ouvimos, amados irmãos e irmãs, nestas missas de Natal, e partimos da geração humana de Jesus até aqui, na genealogia de nosso Senhor. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Belém significa casa do pão. Então, na casa do pão, Jesus, ele nasceu. E ele nasceu em uma manjedoura. Na manjedoura é um coxinho, e no coxo
serve? Para que serve o coxo? Para colocar comida para os bichos. Queridas crianças, vocês agora, queridos adultos e fiéis, pais, principalmente vocês que aqui estão, vocês irão agora, primeiramente as crianças, receber um Senhor dentro dos vossos corações. O lugar que o Senhor habita não é no estômago, é na alma. Por isso que vocês estão revestidos, lembrando fielmente o vosso batismo. Os vossos pais e padrinhos prometeram principalmente educá-los na fé e continuar esta educação na catequese. Então lá vocês não puderam professar a fé, porque eram crianças recém-nascidas, ainda são crianças. Só que agora vocês vão começar a renovar e a professar a fé de vocês. Então vocês vão receber, queridas crianças, dentro de vocês, na alma, no coração, um Senhor que, conselheiro, como nós ouvimos nesse tempo do Natal, de modo que mais elevado do que o quarto mandamento. Qual é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Mais elevado que o quarto mandamento é o Qual é o terceiro? Guardar domingos e festas. Então, se vocês disserem em casa e os pais de vocês proibirem vocês de vir à missa, quem está pecando mortalmente? Vocês ou os pais de vocês? Os pais de vocês. Mãe, pai, eu vou à missa, vocês não vão à missa. É um mau ou um bom conselho? Um horrível conselho. De modo que vocês, recebendo este Senhor, e se vocês alimentarem o diálogo com John Eric, oi? Presta atenção. E se vocês alimentarem um diálogo com Jesus, vocês vão aumentar a amizade com Ele. E se vocês aumentarem a amizade com nosso Senhor Jesus Cristo, vocês terão no coração de vocês o que a gente tem como paz. A paz. Uma paz que irá transbordar de vocês. Não é à toa que os meninos ficam mais quietos, né? As meninas ficam mais orientadas depois da primeira Eucaristia. Porque agora não tem mais um conselho fora de vocês. Não tem mais um conselho fora de vocês. Agora é um conselho que está dentro de vocês. Então, a geração hoje, amados irmãos e irmãs, queridas crianças, nesta missa específica do dia de Natal, esta missa, ela traz o evangelho da geração eterna. Não fala mais da genealogia dos pais de Jesus, de onde descendeu a Virgem Maria e São José, pai adotivo de nosso Senhor, que traz Maria Santíssima. Ela representa a virgindade da igreja, que é as vestes que vocês estão usando, e São José representa os doutores da igreja que acompanham o nosso Senhor Jesus. Agora, o Evangelho trata de João de falar da geração eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos meditar sobre isto neste Evangelho. Tudo foi feito pela força operativa de Deus, o Verbo de Deus. Os pastores, na missa anterior a esta,
eles não contemplaram apenas o menino na manjedoura, eles contemplaram o Verbo de Deus. Vocês sabem o que é o Verbo de Deus? Sim ou não? Sejam sinceros. Vocês sabem o que é o Verbo de Deus? Sim ou não? Digam não. Digam sim. O que é o Verbo de Deus? E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre... Quem é o Verbo de Deus que se fez carne? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Verbo do Pai eterno. O Verbo de Deus é aquilo que as vossas catequistas e cada um de nós, com muito esforço e sacrifício, tentamos recordar para vocês. E este verbo não é o verbo da gente, a voz humana, é Jesus. Então as vossas catequistas tentaram, falando das verdades eternas, fazer com que vocês se lembrassem de alguma palavra, e que essa palavra gerasse em vocês um pensamento, e este pensamento em vocês gerassem uma presença. Este pensamento em vocês, eles gerassem uma pessoa na alma, muitas vezes agitada, que esses pensamentos meditados, eles gerassem em cada um certo conhecimento. O conhecimento não é apenas uma decoreba, não é para fazer uma sabatina com o padre. O conhecimento é uma pessoa. Quem é esta pessoa? Jesus. Sempre que o padre perguntava, vocês vão dizer Jesus. Jesus. Ele é a resposta para tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é? Jesus. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem é? Eu sou o Verbo de Deus. Quem é? Quem é o conhecimento? Jesus. Então, as catequistas tentaram na catequese com vocês fazer este pequeno movimento. Lembrar, fazer memória, contemplar, e que esta meditação, a partir das palavras, gerasse na alma agitada o conhecimento. E quem é Jesus? E quem é o Filho do Eterno Pai? E como, amados irmãos e irmãs, nós podemos dizer que o Pai do céu e o Filho são um? Jesus disse: eu e o Pai somos um. Sim ou não? Vocês estão vendo o fogo do círio? Estão vendo? Vamos lá. O Pai do céu engendrou no Filho tudo que é dele, de modo que os dois são um, e que um não veio sem o outro. E a Trindade Santa, ela existe desde todo o tempo, na eternidade. E não houve quem nasceu primeiro. Simplesmente é um grande mistério da Trindade Santa. E o Pai do céu engendrou no Filho, ou seja, o Filho recebeu tudo do seu Pai, de modo que os dois são um. Olhe para o círio pascal. O que é que vocês estão vendo? No topo do círio tem uma chama, sim ou não? Essa chama, ela contém luz, sim ou não? Sim. Então, o mistério da unidade do Verbo de Deus, amados, que hoje este santo evangelho, o evangelista João, ele é representado por uma águia, ele voa alto. Então, para nos ajudar a pensarmos quem é o Pai, quem é o Filho, é só olharmos para a vela e o círio pascal.
Existe luz, existe fogo sem luz? Não. De modo que a luz, se pensarmos de modo natural, não na luz elétrica, mas na luz natural da chama, a luz ela provém do fogo. Vamos lá, olha para cá. A luz ela provém de onde? Do fogo. Então vocês imaginem, fogo e luz. Quem é o fogo e quem é a luz? Dá para entender isto? Então não existe, queridas crianças, a luz sem o fogo, e não existe o fogo sem a luz. É uma mesma realidade. Deus, Ele contém as três pessoas numa só, sem matemática, mas no amor das três pessoas nós temos a Trindade Santa. Essas três pessoas, em se tratando do Filho de Deus, hoje ele se uniu perfeitamente à carne. O Verbo se fez carne. E esta união perfeita, que a gente chama de hipóstasis, uma união hipostática, também Jesus transferiu para nós nos sacramentos. Então, quando Jesus ele disse: isto é o meu, ele tomou o pão e disse: isto é o meu corpo. Ele tomou o cálice e disse: isto é o meu sangue. Jesus, com a sua palavra, ele uniu perfeitamente a palavra que ele disse ao pão e ao vinho, de modo que isto iria acontecer de fato lá no momento final, na cruz. Ele está dizendo: isto é, e isto é. Quando a gente separa o corpo do sangue, o que é que acontece com a pessoa? Vamos lá, catequese, lembra? Quando a gente separa o sangue do corpo da pessoa, acontece o quê? A pessoa? Muito bem. Então Jesus está dizendo o quê? Isto é, e isto é. Ele está fazendo o quê? Mas ele ainda está vivo. Então ele está dizendo que isto que eu estou fazendo, que vai acontecer, vocês devem fazer isto em memória de mim. E aí nosso Senhor vai para a cruz. E aí o centurião coloca na ponta da lança o quê? Uma esponja. E aí esta lança ele molha aonde? Não. Vinagre, isto. Vinagre é o quê? Vinho. Então o quarto cálice que Jesus tomou, ele tomou aonde? O centurião coloca a esponja na boca de Jesus. E Jesus diz o que depois? Tudo está consumado. Ali, nosso Senhor instituiu a Santa Eucaristia. Então, amados irmãos e irmãs, isto que Jesus recebeu do Pai, Ele nos deu. Tudo está na Eucaristia. Nada está fora dele. Tudo está dentro dele. A nossa salvação está na Eucaristia, em Jesus. Então não tem como nós rezarmos a oração do Ângelus. Fiz esta experiência e na família tinha ateus ali que vieram, tinham protestantes que vieram, e aí a gente rezou junto. Antes da ceia, rezamos o Ângelus e cantamos Noite Feliz. Vamos rezar o Ângelus e pensar? O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. E depois, e Maria disse: eis a serva do Senhor,
faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Ave Maria, Santa Maria. E depois a gente diz: e o Verbo divino se fez e habitou entre nós. Rezamos Ave Maria, Santa Maria. E a última é esta: como não entender que isso é católico, que a encarnação do Verbo de Deus é católico, que Maria Santíssima, ela está no mistério da encarnação de Jesus, que esta encarnação de nosso Senhor, ele está ligada diretamente com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Como não ser católico? Como não ser católico? Como não ser um católico? Eu pergunto mais: como não ser um católico fiel? Como querer ser um católico mundano? Hoje, que dia é da semana? Quarta-feira. Hoje é o dia de Natal. Teoricamente, qual é o dia que os bares abrem? Teoricamente, vocês. Todo dia. Teoricamente, qual é o dia que os bares abrem? Sexta, sábado. Mas hoje é um dia santo. Para o mundo é um feriado. Abre-se os bares. Numa quarta-feira? Mas é feriado. Então nós vamos lá, vamos sujar a fé. Vamos sujar a fé. Vamos não respeitar um dia santo de guarda. É feriado. Como não ser um católico que não vê essas coisas? Opa, beleza? Tudo bom? Tem missa aí? Tem farra ali? Como? Então, queridas crianças, o Padre com vocês, a gente ajudou e ensinou a vocês seguirem os mandamentos da lei de Deus. Por quê? Este que vos fala, há alguns anos atrás, fez também sua primeira Eucaristia. E quando eu prometi a Deus que não iria faltar a missa, eu não tinha a primeira Eucaristia, eu não tinha ainda me confessado, eu só tinha 8 anos de idade. De lá para cá, nunca faltei à missa. Então eu sei dos mandamentos de Deus. Nós sabemos dos mandamentos da lei de Deus. E esses mandamentos da lei de Deus, eles devem ser observados porque em Mateus 5,19 Jesus disse: eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas para dar plena vivência desses mandamentos, da lei e dos profetas. Então, queridas famílias, esse recado é para vocês. Vocês agora levam nas costas a culpa mortal que implicará vocês de confissão se vocês não ajudarem as crianças a cumprirem os preceitos da lei de Deus. Dá um Google que ele vai lhe dizer quantos são os dias solenes obrigatórios para os católicos. Praticamente 10 datas durante o ano, principalmente o dia 29 de junho, que é o quê? Olha aí, São Pedro, perdão, dia solene, é missa, entendeu? Não é farra não, tranquilo? São 10, dia 29, domingo, dia 1º, quarta-feira de janeiro, Maria, mãe de Deus. Se você não vir à missa, você pecou mortalmente, né?
e o filho está sob sua tutela, então é vossa responsabilidade não ajudar os vossos filhos a cumprir esses preceitos e conversar sobre tudo dentro de casa. Conversar sobre tudo. Não colocar nas mãos dos filhos um celular e deixar que qualquer youtuber maluco, como este Lucas Neto, Felipe Neto, esses loucão aí, ensina impurezas às crianças. Essas bruxinhas do youtuber que ensina as crianças a ler contos de feitiçaria que vocês permitem tranquilamente. Ah, mas o menino está tranquilo, né? Está quieto. Cuidado, eles estão inconscientemente fazendo pactos com o demônio, assistindo o que não deve. Então, prestem muita atenção, sobretudo, e ainda vale meditar sobre quem é Jesus, a união que ele tem com o Pai do céu. A chama e a luz é uma realidade. Um espelho que transmite uma imagem. Assim é o Pai e o Filho. E a nossa preocupação é: por que existe tanta divisão entre a alma humana e o corpo humano? De modo que peca-se, vira a página, peca-se, vira a página, peca-se. Um dia essa página vai virar não por você, mas por Deus. E quando esse dia chegar, como é que você vai estar banhado com o sangue da misericórdia de Deus, que é o sangue de Cristo? Vocês sabiam que no batismo nós recebemos a água que apaga o pecado original. O que é o pecado original? O que faz o pecado original? Marca a alma, nos afasta da comunhão com Deus. E o que é que faz o batismo? Nos lava nos torna o que de Cristo? Filhos. E o que da igreja? Membros da igreja. E um outro sacramento, que é a penitência, nos lava com o sangue de Cristo. Então só quem pode apagar os nossos pecados é o sangue ou a água ou o sangue, ou a água do batismo ou o sangue de Cristo, caso você infelizmente caia em pecado mortal. Então, amados irmãos e irmãs, Natal, vamos lá, coragem. As crianças hoje, vai acontecer com elas aquilo que realmente nosso Senhor diz: eu sou o pão do céu. Vocês vão receber hoje nas vossas almas o pão que veio do Jesus. Comunguem Ele, agradeçam a nosso Senhor Jesus. Faça com nosso Senhor propósitos de nunca mais pecar na vida de vocês. E quando vocês virem os adultos fazendo coisa errada, o que é que o padre ensinou? Não faça a mesma coisa. E rezem por eles. Rezem por eles. Não aprendam o que não presta. Não aprendam as coisas ruins. Vocês vão ter um Senhor agora dentro de vocês, Jesus. Ele fará vocês crescer de maneira ereta para o céu. Ele está na manjedoura. Antes quem comia eram os animais. Agora, por isso que ele disse: eu vou ficar no lugar para que aqueles que estão na carne se convertam, se alimentem de mim e também se tornem filhos de Deus e abandonem a carne, o pecado e se alimentem do pão, que é Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.